com a paz do Senhor, amém? Amém. Desde já quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao pastor, pela oportunidade que agora nos deu para estar ministrando a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, número de verso 3. Aleluia, Jesus. Louvo a Deus pelo que tem feito na minha vida. Muitos acham que oportunidade é só louvar, é só subir aqui e pregar, mas a maior oportunidade que nós temos nessa noite é de poder estar na presença do Senhor. Jesus. Irmãos, quando eu recebi o convite, desde o dia que eu recebi esse convite, o que eu mais tenho pedido ao Senhor é que Ele pudesse me dar a ousadia da Tua palavra. Estive comentando com o diácono Edson no serviço que nós temos ousadia para tanta coisa aí fora. Nós temos ousadia para fazer tanta coisa e às vezes quando nós somos escolhidos para pregar a palavra do Senhor, vem o medo, vem o temor, a ansiedade, o nervosismo. Mas nas minhas orações, a partir do momento que o pastor me convidou, eu pedi para que o Senhor ele tirasse tudo isso de mim e desse ousadia para ministrar a tua palavra. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias 33, versículo 3. Somente o versículo 3, parte A, que diz assim: clame a mim e responder-te-ei. Aleluia. Somente Glória a Deus, aleluia. Quero abrir também do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 47. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 47. Vou estar indo para não tomar muito tempo. No verso 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma passagem muito conhecida, que nós conhecemos, mas eu quero começar essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 33, um pouco mais acima, que diz que Jesus, que eles subiram a Jerusalém, e ele diz aos discípulos que o Filho do Homem, no caso, que era ele, seria entregue ao príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que os condenasse à morte, e iriam entregar ele aos gentios. E após eles dizer essas palavras, ele fala que quando ele fosse entregue, iriam zombar dele, iriam maltratar, iriam cuspir, e que ele iria morrer. Mais adiante a palavra do Senhor diz que após ele morrer, ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Aleluia. Eu posso imaginar, posso ver quando ele disse que ele seria entregue aos mãos dos gentios, que ele iria morrer, os discípulos ali talvez naquele momento, olhando para o outro, desesperado, triste como o Senhor estava dizendo. Mas mais adiante ele diz: eu creio, pode ficar tranquilo, eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas fique tranquilo também que ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Aleluia. Aleluia. E após dizer essas palavras, a Bíblia nos diz que dois de seus discípulos, um por nome de João e outro por nome de Tiago, a qual eram irmãos, eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Eles fazem uma pergunta, eles fazem um pedido ao Senhor, que o Senhor pudesse conceder um desejo a ele, que quando o Senhor morresse, quando o Senhor estivesse na glória, que eles pudessem um sentar à tua direita e outro pudesse sentar à tua esquerda. E ao falar isso, irmãos, Jesus ele faz uma pergunta, ele pergunta assim aos discípulos. Jesus fala assim: não sabem o que vos pede. Mas Jesus pergunta também: pode vocês beber do cálice que eu bebo? Pode vocês ser batizados da água que sou batizado? E a palavra do Senhor mais adiante diz que eles respondem que eles podem, nós podemos sim, mestre. E a palavra do Senhor diz que em verdade vos digo: bebereis do cálice que eu bebo e poderão ser batizados da água que eu batizo. Mas que aquilo que eles estavam pedindo ao Senhor, que quando o Senhor fosse para a glória, que um pudesse sentar ao teu lado direito e o outro à tua esquerda, o Senhor não poderia conceder isso a ele, porque este lugar já estava reservado, que Deus já tinha um lugar reservado para ele, que era a tua direita e a tua esquerda. E mais adiante a palavra do Senhor diz que os 10 discípulos, ao ouvirem isso, ao ouvirem
eles fazerem este pedido a Jesus, eles ficam indignados. Eles se indignam com o que Tiago e João pedem ao Senhor. E o Senhor, eles dão um ensinamento. O Senhor chama todos os discípulos para com ele. E o Senhor diz assim: e Jesus são os discípulos que o julgam. Jesus fala que aqueles que julgam ser governante das nações as dominam, e essas pessoas usam das suas autoridades sobre elas. E Jesus diz mais, e diz que não seria entre eles que aquele que quiser ser grande teria que ser servo, porque o Filho do Homem, no caso Jesus de Nazaré, ele veio a este mundo para ser servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Naquele momento, creio eu que o Senhor estava querendo ensinar a Tiago e a João que ali naquele momento não havia ninguém maior que ninguém. Já foi dito nessa noite através do louvor da harpa, que ninguém é maior que ninguém aos olhos do Senhor, que eu posso pregar melhor, que você pode pregar melhor, que um pode louvar melhor, mas aos olhos do Senhor todos eram iguais. Então não tinha maior que ninguém. O Senhor dava um ensinamento para aqueles discípulos, que se alguém quisesse ser maior que alguém, primeiro devia servir para depois ser servo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se despiu da sua glória, ele deixou o seu trono, ele se fez carne e veio a este mundo para servir e para morrer por amor a nós. Vamos ao Senhor, ele ensinar aos seus discípulos essa palavra. A Bíblia diz que eles saem de Jerusalém e vão até Jericó. E diz que saindo de Jericó, ao caminho, tinha um homem por nome de Bartimeu. A Bíblia nos relata que ele era um cego. E eu fui estudar sobre a história de Bartimeu. Nos estudos que eu fiz não tem muita coisa que diz, mas o nome de Bartimeu ele é composto por duas palavras. A primeira palavra é Bar, que significa em hebraico filho de. Timeu era o nome de seu pai. Juntando essas duas palavras se tornava o nome Bartimeu. E a palavra do Senhor diz que este homem ele vivia à beira do caminho. Ele vivia pedindo esmola, ali para se sustentar, para sobreviver, para poder se alimentar. E a palavra do Senhor diz que quando eles estão chegando ali naquele caminho, uma multidão estava seguindo ao Senhor. E nós podemos saber e acreditar e entender nas histórias que é contada na Bíblia, que quando o Senhor, todo lugar que o Senhor entrava, seja para ensinar, seja para ministrar a palavra, seja para curar, para fazer um milagre, sempre havia uma multidão ao redor do Senhor. Uma multidão essa que estava ali, uns era para ver o milagre, um era para pregar o Senhor ao erro, para poder crucificá-lo, para poder julgar. A multidão que estava ali para ver o que o Senhor podia fazer. A multidão tinha no meio da multidão pessoas que estavam ali atrás do seu milagre. E eu creio que na nossa vida não é diferente. Nós estamos rodeados por uma grande multidão, a qual estão ali para apontar os nossos erros, para nos pegar numa falha, mas no meio dessa multidão também tem pessoas que estão para nos ajudar, pessoas que estão ali crendo no nosso potencial, no que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então nós não estamos escape, nós não estamos escape dessa multidão, aleluia. E a palavra do Senhor mais adiante diz, que quando eles estavam chegando próximo a este homem Bartimeu, a multidão era tão grande que ele ouviu falar de Jesus. Que ele ouviu passar naquele lugar que Jesus estava chegando e ele pergunta quem é que está por passar aqui. Ele pergunta quem é porque ele podia ouvir. E nós sabemos que a pessoa, quando ela tem uma deficiência visual, o seu ouvido ele é mais aguçado, ele ouve melhor do que a gente. Ele é treinado ali, ele é capacitado para ouvir mais. E ele ouve que tinha uma multidão vindo e ele pergunta o que era aquela multidão. E alguém responde para ele que era Jesus de Nazaré. Aleluia. E eu creio, irmãos, a palavra do Senhor, no versículo 47, que nós lemos, diz que quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar e começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus! E eu fui estudar como que este homem que estava naquele caminho, ele sabia que Jesus, o Messias, ele era filho de Davi. E eu fui estudar e a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 11, apenas o versículo 1. Isaías ele dizia que viria um descendente de Davi, filho de Jessé, que brotava de um touro como o broto que surge das raízes. E quando o profeta Isaías ele diz isso, ele anunciava que
que havia um homem que chegaria a este mundo para fazer a diferença, que viria um da descendência de Davi, filho de Jessé, que chegaria para fazer a diferença em nosso meio, que este homem ia fazer milagres, que este homem ia curar, que este homem seria diferente, que o amor era na vida deste homem. Então eu creio, irmãos, quando Isaías, o profeta, começou a falar sobre essas palavras, começou a anunciar que viria um homem que era da descendência de Davi, essa palavra ela foi se propagando por todos os lugares, ela foi pregada em todos os lugares, e eu creio que alguém falou para este cego que estava à beira daquele caminho, que tinha um homem que poderia resolver o teu problema, que tinha um homem que podia curar a tua visão. E quando ele escuta que Jesus de Nazaré estava se aproximando, ele não pensou duas vezes, ele começou a clamar, filho de Davi, porque creio eu posso entender que aquele homem estava naquele caminho mendigando, pedindo esmola para se sustentar, e ele não podia deixar com que aquela oportunidade escapasse das suas mãos. Agora um homem que vivia à beira do caminho, sem expectativa de vida, sem ninguém para ajudar, vivendo de esmola, creio eu que na sua cabeça ele diz assim: até hoje eu não pude ver, mas eu creio, se eu clamar e se eu acreditar, através da minha fé, eu irei receber o meu milagre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando ele clamava, o filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a multidão que estava ao teu redor pedia para que ele se calasse. Mas irmãos, vamos colocar no lugar deste homem. Nós passamos por situações, nós passamos por provações, e nós sabemos que só o Senhor ele pode nos ajudar. Às vezes passamos por uma enfermidade, buscando em médicos, em doutores, mas tem milagre que só para o Senhor pode fazer. Tem milagre que é para a honra e para a glória do Senhor. E ele não deixou com que aquela multidão o impedisse de adorar. Quanto mais ele clamava, mais a multidão pedia para que ele se calasse. E nós temos que ser assim na presença do Senhor. Ainda que as dificuldades, ainda que as provações ela venham tentar nos parar, que nós possamos nos espelhar neste homem, que nós possamos ser como Bartimeu, que nós possamos clamar, filho de Davi, que nós possamos clamar, Senhor, olhe para nós, venha ter misericórdia de nós, porque se nós cremos, se nós acreditarmos, nós receberemos a nossa vitória. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando o povo repreendia, ele clamava mais alto. E a palavra do Senhor no versículo 49 diz assim: e Jesus parou e disse: chamem-no. Irmãos, quanto mais ele clamava, mais ele acreditava que ele poderia provocar o teu milagre. Quanto mais ele clamava, mais ele via que o Senhor podia ouvir. E o interessante é que o Senhor ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que Bartimeu ia estar naquele lugar. Imagina a multidão, quantas pessoas não tinha que queriam um milagre, mas o clamor daquele homem chamou a atenção do Senhor. E quando ele clamava, o Senhor manda que o chame. Agora posso imaginar que a multidão que estava ali, pedindo para que ele se calasse, repreendendo ele, porque talvez a multidão fala assim: não precisa clamar não precisa gritar, porque tem muita gente aqui e ele não vai te ouvir. Mas ele não deixou com que a multidão o impedisse de adorar ao Senhor. E quando o Senhor diz: chamem-no, agora posso imaginar que aquela multidão que repreendia, aquela multidão que pedia para que ele se calasse, foi um dos primeiros que estava mais próximo e pegou ele e levou até Jesus. E o interessante é que eu creio que quando aquelas pessoas pensaram assim: não vamos levar ele, nós vamos poder chegar próximo do Senhor. E assim fizeram, levaram ele até o Senhor. Aleluia. E quando, antes de levar o Senhor, alguém fala assim para aquele cego: olha, tenha bom ânimo, o Senhor ele te chama. E a palavra do Senhor diz assim mais à frente: o Senhor pergunta para ele quando chega até lá: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu queira ver. Aleluia. O Senhor ele sabia que Bartimeu precisava. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas o Senhor ele faz uma pergunta para mim, para você nessa noite. Você que entrou aqui desacreditado, atrás do teu milagre, procurando um milagre, procurando uma porta de emprego, o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite, mesmo sabendo do desejo do nosso coração: o que queres que eu te faça nessa noite? O Senhor pergunta para mim: o que queres que eu te faça?
E ele respondeu, quando o Senhor pergunta, que eu possa ver. Irmãos, e este versículo, essa palavra, neste versículo 51, que ele diz assim, mestre, que eu possa ver, foi um dos versículos que mais martelou na minha cabeça. Fui estudar, procurei várias fontes, várias bíblias, perguntei para o irmão Fortunato, perguntei para a Iana, porque eu já vi várias pregações onde diz que Bartimeu era cego de nascença, já vi pregações que dizem que Bartimeu ele ficou cego ao decorrer da vida, mas estudo nenhum comprova que ele era cego de nascença, ou se ele era cego, ele perdeu a tua visão ao decorrer do tempo. Mas essa palavra aqui, no versículo 21, quando o Senhor pergunta o que quer que eu te faça, creio eu que este homem era um cego de nascença, porque ela é bem clara e ela enfatiza, quando ele responde ao Senhor, mestre, que eu quero ver. Aleluia. Então eu creio, eu posso conjecturar que este homem ele não tinha visão, que ele nasceu cego, e quando ele pergunta, quando ele responde ao Senhor, Senhor, que eu quero ver. Aleluia. E o Senhor diz assim no versículo, aleluia, santo, Glória a Deus. no versículo 52 diz assim, vá. Aleluia, perdão, só um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Tem um ponto que eu quero tocar também, que antes do Senhor perguntar o que quero que eu te faça, que diz assim, muitos repreendiam para que ficasse credo, e ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo, tenha bom ânimo, e ele, levante-se, e ele está chamando. Lançou sua capa para o lado, deu um salto, e pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu fui estudar um pouco a respeito da capa. Naquele tempo, uma pessoa a qual tinha essa capa, era uma autorização do governo romano, para que ele pudesse, que ele estava liberado para estar naquele caminho mendigando. Então aquela capa simbolizava a autorização para que ele pudesse pedir esmolas naquele lugar. E nos dias de hoje, irmão, naquele tempo ele não tinha outro benefício, como nós sabemos que um cego de nascença ou alguém que perdeu a tua visão ao decorrer da tua vida, hoje tem um benefício que seria uma aposentadoria. Ele não tinha esse benefício. O benefício que ele tinha era essa capa, que ele poderia, que ele tinha autorização para poder mendigar, para poder pedir esmola naquele lugar. E o interessante neste versículo, que quando o Senhor manda com que ele chama, a primeira coisa que ele fez foi lançar a sua capa, foi tirar a sua capa e jogar no chão. E mais adiante diz que quando ele lança a sua capa, ele se levanta, ele se coloca de pé. Creio eu que quando ele joga a sua capa, quando ele deixa a sua capa para trás, ele pensa assim, agora, o que o Senhor está me chamando, eu não vou precisar mais dessa capa, eu não vou precisar de autorização para poder mitigar, porque eu creio que quando o Senhor ele me chamou para fazer um milagre. Então eu não precisarei mais dessa capa. E o Senhor começou a falar no meu coração neste versículo. Temos muitos de nós aqui que não nascemos no berço evangélico. Teve muitos de nós que fomos livrados da lamação do pecado. Tinha muitos de nós que estamos aqui nessa noite, que nós tínhamos uma capa, que nós éramos escravizados, que nós vivíamos de esmolas na mão de Satanás. Mas quando nós recebemos, quando nós conhecemos a Jesus, a primeira coisa que nós fizemos foi lançar as nossas capas. Nós deixamos a nossa capa para trás, porque nós sabemos que a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, que nós conhecemos a um Jesus que podia nos salvar, que podia nos curar, que podia nos livrar das mãos de Satanás, que podia mudar e transformar as nossas vidas, nós não precisaríamos mais dessa capa, porque nós encontramos aquele que poderia fazer todas as coisas em nossa vida. Aleluia. Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. E após ele responder ao Senhor, que eu venha ver, o Senhor diz a ele, no versículo 52, vá, disse Jesus, a tua fé te curou imediatamente. Ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Irmãos, nessa passagem eu posso ver que Bartimeu, ele foi privilegiado por duas vezes. A primeira vez foi quando Jesus notou que ele estava clamando, e quando o Senhor chama Bartimeu para ter um encontro com ele, quando o Senhor manda que o chamasse, esse foi o primeiro privilégio que Bartimeu teve. E o segundo privilégio foi que quando este homem recuperou a tua visão, a primeira coisa que ele pôde ver foi Jesus de Nazaré.
A primeira coisa que ele pôde ver foi um homem que se despiu da tua glória, um homem que pôde curar ele daquela enfermidade. A partir deste momento, através da tua fé, através da tua fé em Jesus, através do teu clamor, através do momento que ele não deixou que a multidão o impedisse de adorar o Senhor, ele pôde ser curado. Que nessa noite, que nós possamos nos espelhar em Bartimeu, que nós não venhamos deixar que a multidão ela possa nos calar, nos oprimir, nos repreender, que nós possamos acreditar que nós estamos aqui para adorar um Deus verdadeiro, a um Deus que nos criou, a um Deus que tudo pode, um Deus que nos guarda, que nos lembra e que está aqui para ouvir o meu e o teu clamor nessa noite. Que nós possamos adorar Ele na beleza da tua santidade e que nós possamos continuar servindo ao Senhor, porque a forma de gratidão que Bartimeu teve com o Senhor após ser curado foi o que ele deixou tudo para trás após recuperar sua visão e seguir ao Senhor. Então que nesta noite nós possamos seguir ao Senhor até a volta dEle, até eles nos buscar para nós estarmos juntamente com Ele na tua glória, porque Ele nos livrou da mão do pecado, Ele nos livrou de todo o pecado, Ele nos cura, e essa é uma forma de gratidão que nós possamos ter com Ele, adorar Ele, clamar, glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que ela tenha falado com vocês. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.